Muito bom dia a todos. Começar dizendo da minha alegria de participar como presidente de mesa dessas jornadas, ao lado de professores e professoras tão brilhantes que eu admiro, por quem eu estudo, aprendo assistindo palestra, debatendo e de quem, enfim, acabei desenvolvendo amizades, que é o mais importante, talvez. E, nesse sentido, também não poderia deixar, nesse início, de fazer uma deferência aos dois homenageados, né, professores Tereza Arruda Alvim e Luiz Guilherme Marinoni. O professor Marinoni é uma referência para todos nós, né, com seu brilhantismo e suas obras, ultrapassou as fronteiras do Paraná de uma maneira muito rápida, e eu me lembro, desde o início de um estudo mais aprofundado no mestrado, ainda talvez na especialização. O professor Marinoni foi um professor que eu tive contato na graduação, mas desde o início, lendo Tutela Antecipada, Técnica Processual e Tutela de Direitos, entre outros livros, Tutela Inibitória, né? É alguém que sempre me inspirou, e como muito bem colocou o Daniel Mitidiero na fala de abertura, é alguém que tem os dons da criatividade e da genialidade, né? Ele desenvolve ideias realmente criativas, importantes, dignas mesmo de alguém que carrega consigo a genialidade. E a professora Tereza, enfim, na minha trajetória, talvez seja a acadêmica mais marcante, disparado. Ela me adotou ainda na especialização. Lá na especialização, ela foi minha orientadora. Escrevi execução provisória, alguma coisa. Me admitiu no mestrado, por volta de 2009, 2010, e até hoje, com ela muito aprendo, me orientou no mestrado, me tornei assistente dela, e concluí meu doutorado sob sua orientação. Então, são duas pessoas que o IBDP, em muita boa hora, faz essa homenagem quando eles estão, né, jovens, em plena idade, e podendo curtir o momento, né? E aqui eu queria cumprimentar os meus colegas de painel, o professor Eduardo Câmbio, o professor Puoli, a professora Janaína Noleto e a minha querida amiga Ana Beatriz Pesgrave, e destacar que é um painel extremamente interessante, né? Aliás, em alguns momentos, no plural, a temática dos precedentes no Brasil e a litigância repetitiva, talvez de uma maneira, né, equivocada, não há uma relação absoluta de confusão, mas como a Bia soprou aqui no meu ouvido, já antecipou, eles até se confundem, né? Em grande medida, o sistema de precedentes ele foi montado no Brasil, esse nosso sistema ele foi montado no Brasil, com os olhos voltados, com a preocupação, a meu ver, clara, de resolver a litigiosidade repetitiva. A grande questão é que, na minha visão, nada obstante essa zona de interseção, são campos do direito processual, ou campos do estudo do direito ou do sistema de justiça, distintos, havendo, contudo, entre eles, uma zona de interseção interessante, né? Então, nós ajustamos aqui a ordem das palestras. Eu, como presidente de mesa, já esgotei o meu tempo, provavelmente. Vamos aqui ouvir os professores que vão tratar da matéria. E começo apresentando e passando a palavra para o professor José Carlos Batista Puoli, advogado, professor doutor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito Largo São Francisco, da USP, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e também membro do Conselho Jurídico do Sindusconsul de São Paulo. Professor, é uma satisfação tê-lo conosco, e o professor tem a palavra. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, é uma alegria estar hoje aqui com vocês. Eu vou tomar a liberdade de falar de pé, até para poder acompanhar os slides melhor. Então, inicialmente, agradecer ao IBDP pelo convite, na pessoa do professor Castro, nosso presidente, falar também da felicidade de estar aqui com o Fábio, Ana Beatriz, Janaína, Eduardo.
E, lógico, também falar muito rapidamente da emoção, né, de participar dessa homenagem tão importante para dois professores tão queridos, professor Luiz Guilherme Marinoni e professora Tereza Arruda Alvim, que, além de toda a riqueza da produção de ambos, tem uma ligação tão relevante com o tema dos precedentes. Na divisão que fizemos, vocês vão ver que eu vou abordar de uma certa maneira aspectos gerais, quase que uma introdução, e a despeito de ser algo que todos nós já estudamos e procuramos meditar a respeito há tanto tempo, são temas relativamente novos na nossa cultura jurídica. Então, essa reiteração desde o princípio me parece relevante justamente para a gente poder embasar conceitos e poder, de uma maneira crítica, procurar maneiras de desenvolver esse que é um tema realmente muito relevante para o nosso dia a dia, e já adianto que, na minha forma de ver, a litigância repetitiva e o tema dos precedentes já tem rendido frutos bastante importantes e positivos no dia a dia da prática jurisdicional. Então, nesse âmbito, me parece que é muito importante começar a lembrar a origem do assunto. Afinal de contas, a gente está trabalhando em mais um fenômeno decorrente daquilo que muitos chamam de sociedade de massa, em que uma vida que hoje é representada por volume, né, de pessoas e situações, e daí é a origem desse fenômeno. A questão, ela vira processual um pouco mais adiante, mas o início de tudo está no nosso dia a dia da vida em sociedade, e essa massificação que faz com que a gente saia daquela situação mais remota em que tudo era, por assim dizer, amador e tudo era bastante específico. Até o ministro Benetti, que está conosco aqui nas jornadas, né, ele usava, quando ainda era desembargador em São Paulo, era da Escola Paulista da Magistratura, ele falava de uma maneira sintomática de situações artesanais e situações de massa, para querer justamente diferenciar. Mas o fato é que esse fenômeno da repetição começa lá no dia a dia das pessoas e, frequentemente, reiterando-se, usando já para o dia a dia do direito, pelo menos alguns exemplos frequentes de coisas que se repetem com o mesmo perfil, a gente vai encontrar, por exemplo, no âmbito do direito tributário, em que a previsão de uma nova incidência tributária, ela alcança pessoas pelo Brasil inteiro, de dimensões, como sabemos, continentais, e todo mundo que se vê naquela hipótese de incidência teria a condição, eventualmente, de questionar, caso haja espaço para isso, o tributo. No âmbito previdenciário, e a gente vai ver que depois no previdenciário há peculiaridades, a mesma coisa, todo mundo que eventualmente tem a condição de solicitar um determinado benefício e que esteja espalhado por esse enorme país no qual vivemos, vai ter ali o perfil de relacionamento na vida em sociedade muito similar. No direito do consumidor, mais um campo, né, até para sair um pouco do direito privado, por assim dizer, né, melhor dizendo, do direito público, e indo para relações de direito privado, também as situações ou de publicidade enganosa ou de prática comercial que seja eventualmente abusiva, isso alcança um volume de pessoas com a mesma situação espalhadas nesse nosso querido Brasil. E nessas relações materiais, caso haja algum tipo de litígio, também o litígio será repetitivo, porque não tem como escapar disto, né? Um dado da realidade, os fatos estão ali, eles ocorrem de maneira reiterada e, caso haja o conflito, também na hora de fazer esta migração do dia a dia da sociedade para o âmbito jurisdicional, essa migração também se dará com um, digamos assim dizer, perfil muito semelhante. E na medida, então, que inúmeros casos, um volume grande de causas chegue ao judiciário, é que o tema passa a ter realmente uma relevância processual. Por quê? Porque a gente vai ter, como sabemos, semelhantes demandas e que, nessas demandas, o pedido
Por exemplo, aquelas inúmeras pessoas que estão atrás do benefício previdenciário idêntico, aquelas inúmeras pessoas que querem questionar a incidência tributária, as inúmeras pessoas que questionam o seu contrato de consumo, o pedido é sempre o mesmo. O pedido é sempre o mesmo. Eu quero anular a cláusula X, eu quero obter a aposentadoria com tal e qual tipo de benefício e assim por diante. E a causa de pedir, mesmíssima coisa. Vai ter uma descrição de fatos bastante parecida. Eventualmente um advogado ou outro, não é verdade, Eduardo? Vai poder dar o seu tempero, né? Mas fora isso, os casos serão realmente com um perfil bastante semelhante. Agora, o que é também uma repercussão processual que, a meu ver, interessa para esse modo de lidar com a litigância repetitiva, é que, frequentemente, são fatos passíveis de comprovação documental. Ou seja, a dilação probatória, ela, em poucas situações, é necessária para esse perfil de litigância repetitiva. No geral, eu tenho já a prova pré-constituída, aquele que é o autor apresenta na inicial, aquele que é réu apresenta na sua defesa, na regra geral, e o caso já está maduro para julgamento. É óbvio que a gente falou agora de peculiaridades, eu vou ter, por exemplo, nas questões previdenciárias, situações em que eu dependo de uma perícia para verificar algum tipo de limitação laboral, eu posso ter, eventualmente, a necessidade de um trabalhador rural usar prova testemunhal para comprovar o período de trabalho, mas aí são situações pontuais dentro dessa grande litigância repetitiva. Então, pondo de lado essas exceções, o que a gente percebe também nesses casos é que é uma predominância das questões de direito, ou seja, uma possibilidade de julgamento quando há o fato já provado por documento, e aí resta ao judiciário a análise de como aquela situação já comprovada documentalmente se insere no âmbito jurídico e como fazer a aplicação do direito utilizando simplesmente a documentação já apresentada para efeito de prova. Então, numa brincadeira, né, para esses casos, e toda generalização pode ter exceções, né, ela resume muito, mas é uma pouca análise na parte fática e muita transpiração na verificação do direito aplicável. E nesse contexto, ainda prosseguindo aqui na nossa caminhada, se você puder passar o próximo para abrir. Aqui. Então, nessa situação de uma repetição frequente, a gente vai ter aquilo que a própria lei usa, né, uma expressão retirada do Código de Processo Civil, uma idêntica controvérsia. Aqui lembrando que nesse âmbito de uma idêntica controvérsia, a gente não está falando de ações idênticas, né? Não é aquela história de mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido, porque aqui pelo menos a parte vai alterar. Mas essa ideia de uma idêntica controvérsia, ela está ligada justamente a isso que a gente viu na tela anterior. Circunstâncias de causa de pedir e pedido absolutamente frequentes e reiteradas no dia a dia forense. E isso permite que a própria decisão, então, passe a ser padronizada, como sabemos. Aí, aquela decisão que foi já dada num caso terá condição de ser aplicável a tantos outros casos com o mesmo perfil. E, a meu ver, essa é a porta de aproximação do tema da litigância repetitiva com o tema dos precedentes. Porque também no âmbito dos precedentes, tal como já há centenas de anos existe no contexto da chamada família jurídica da common law, o que temos? A gente tem justamente a decisão que terá, né, e não são todas, mas aquela que terá a potência para virar precedente, ela é portadora daquilo que o Mitidiero fala de uma expressão muito feliz, né? Estou usando aqui, mas é dele a expressão, razões generalizáveis, a famosa ratio decidendi, que é passível de ser aplicada para inúmeras outras situações com o mesmo perfil. Então, é justamente isso que permite, né, a sua aplicação, de novo, para casos com idêntica controvérsia. Mas será isso que o legislador, no nosso sistema, quis fazer?
o próprio Fábio já mencionou e concordo com ele, né? A preocupação principal, a meu ver, como a gente vai procurar ver nas próximas telas, é de, em certa medida, adaptar esse modelo da Common Law para um problema tipicamente brasileiro, quase como uma jabuticaba nossa, né? Que é essa litigância tão volumosa, que chega ao judiciário com casos individualizados e que eu preciso, de algum modo, conseguir resolver com rapidez. E qual foi a escolha do nosso CPC de 2015 para esse assunto? Então, a gente vai pegar a lista do artigo 927, não vou nem referir aqui, porque é de todos conhecido, e ali eu vou ter a situação em que eu tenho justamente tipos decisórios que já nascem como precedente. Então, a decisão no MADIM, a decisão num recurso especial repetitivo, enfim, são já previamente indicados pelo legislador como decisões portadoras dessa característica do precedente e a possibilidade de aplicação futura. Mas o racional é totalmente diferente daquele da Common Law. Porque na existência, melhor dizendo, lá na Common Law, na não existência prévia de um direito positivado, como em regra ocorre, e a gente sabe que está havendo um movimento de aproximação entre essas duas famílias, lá eu tenho as decisões judiciais, os precedentes, como a grande fonte da regra jurídica para formação do próprio ordenamento. E aqui não, eu tenho, pelo contrário, as situações já previamente regradas pelo ordenamento, no direito positivo, e dali, quando surge o conflito, eu vou decidir com base naquele critério da lei. Então, veja que o racional realmente é bastante diferente. E, além dessa situação de uma inversão, né, de o que seria o produto e o fato causador dessa necessidade, aqui a gente tem também um outro peculiar elemento importantíssimo, ao meu ver, do ordenamento jurídico, que é continuamos a trabalhar num sistema de legalidade. E a regra na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2, é de ninguém é dado fazer, senão em virtude de lei, algo, não é isso? Então, para eu saber o que eu posso, não posso fazer no dia a dia da sociedade, eu não vou, lógico, hoje também tenho de estar atento à jurisprudência, aos precedentes, mas a base fundamental continua sendo a norma positivada. E aí, então, como tem apontado a doutrina, o que temos, né? É o sistema com peculiaridades e se fala bastante, né, do modelo de precedentes à brasileira. E eu confesso que até hoje eu não entendi se isso é um elogio ou se é algo diferente. Porque nesse âmbito do sistema de precedentes à brasileira, a gente precisa entender, né, justamente do que isto trata. Agora vai. Oi? É para cá? Joia. Boa, obrigado. Então, gente, vamos lá. A gente poderia falar de tantos outros colegas que têm se debruçado sobre o tema, mas vou usar também aqui uma expressão que o professor Cássio Scarpinella cunhou, que ele fala aqui de são normas de otimização de decisões paradigmáticas, isso que seria o cerne dessa ideia do tal sistema de precedentes brasileiro. Então, a gente vai ver que também os objetivos são bastante diferentes do que estamos fazendo aqui no Brasil e daquilo que seria a origem, a inspiração que nos veio lá do sistema de Common Law. Aqui, então, a preocupação principal, um macrogerenciamento da litigância repetitiva, e aqui, quando eu falo de um macro gerenciar, é justamente para diferenciar do case management, né, em que a gente tem, à luz do caso concreto, um modificar do procedimento para que melhor o assunto possa ser equacionado. E aqui, quando a gente pensa nesse macro, eu estou pensando justamente em como fazer mais rapidamente, até aquela ideia de economia, né, decidir mais com menor esforço. Decidir mais, resolver um maior volume de casos em menor tempo e com menor esforço. E, óbvio que, neste contexto, também tem duas relevantes metas jurídicas, que é a ideia de propiciar a segurança jurídica, como explicar para aquele
colega que estava na mesma situação que eu, em termos de busca do benefício previdenciário, que ele conseguiu e eu não, ou o contrário? Como explicar para aquela outra empresa que estava questionando o tributo, em que, no caso dela, há um julgamento que continua a ser o pagamento exigível, e no meu já consegui me livrar daquela incidência? E toda vez em que isso ocorre, além de insegurança, porque eu não tenho previsibilidade, eu não consigo imaginar o que eu posso realmente fazer com aquela loteria judiciária, eu tenho também um problema de isonomia, situações idênticas sem julgadas de maneira diversa. E isso acaba também sendo resolvido nesse âmbito do sistema de precedentes brasileiro. Então, gente, de uma certa maneira, isso também faz com que a gente tenha de se preocupar com a própria maneira de, resumidamente, né, aqui, falar das etapas necessárias para a formação dos precedentes no âmbito dos repetitivos. E eu ainda estou meio perdido aqui. Foi. Então, resumidamente, eu vou ter a fase de afetação, a escolha dos casos, né, que serão julgados, e aí é quase que um destacar daquele volume, né, algo que levará à possibilidade de busca de outras informações pelo tribunal, eventualmente 2 ou 3 casos, que sejam realmente, que contenham, né, o modelo do conflito e permitam um debate amplo a seu respeito. A suspensão dos demais casos com a idêntica controvérsia, que tem, pelo menos na origem, um duplo objetivo, que é, de um lado, garantir que esses casos com o seu andamento suspenso aguardem a decisão, a tese que será vencedora e que a eles também será aplicável, mas também libera o judiciário para continuar a trabalhar com os casos artesanais. Então, eu não tenho a necessidade de esforço naqueles que vão aguardar a tese vencedora e posso me dedicar àqueles que já têm um perfil diferenciado para continuar o trabalho da produção jurisdicional. Agora, é lógico, sabemos que nem sempre a suspensão tem ocorrido da maneira que deveria ser, mas depois vamos falar um pouquinho disso também. E, finalmente, o julgamento com a fixação de uma tese vencedora, que daí é ela que vai representar aquele modelo a ser aplicado nos demais casos e também vai trazer esta solução que propicia segurança jurídica e propicia também uma maneira isonômica de equacionar as mesmas situações. Mas, como tudo na vida, a gente também tem aqui elementos críticos que possam ser objeto de debate, e em vários dos painéis esse tema tem sido suscitado. Aqui hoje também falaremos um tanto a esse respeito. Aquela questão da dificuldade de participação, porque o meu caso não foi o afetado, mas o meu é que havia o debate bom, né? Quem vai me tirar isso? E daí aquele problema até poético, né? O famoso his day in court, eu perdi isso. Perdi essa circunstância. E vou ter que aguardar, e um dia será uma decisão que foi formada num outro contexto aplicada ao meu caso. E a inviabilidade de todos participarem, né? Porque se o fenômeno voltar a ter esse tratamento em volume, seria inviável o julgamento. E um outro tema que sempre também se fala, do desequilíbrio no debate, aquela distinção entre litigantes habituais, que estariam mais bem preparados para habitar neste contexto e influenciar as decisões a serem dadas em poucos casos afetados, e o litigante eventual que não teria essa possibilidade de se, entre aspas, beneficiar deste modelo e estaria ali entregue a um resultado no qual ele não tem a capacidade de interferir. Mas o modelo também responde a isso. E, na minha forma de ver, são 3 as respostas principais. A abertura, que já tem ocorrido na prática, aqui falo como advogado que já teve a felicidade, por exemplo, de atuar no primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de São Paulo em matéria de direito privado, que 9 teses foram formadas num dia com uma repercussão relevante, participação de amicus curiae e uma ampliação de debate muito relevante. As audiências públicas, e também teve já a felicidade de participar em diversos recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, com
módulos sendo programados pelos ministros justamente para ter o ponto e o contraponto, essa possibilidade de um debate que é bastante frutuoso e que amplia a necessária meditação para chegar numa decisão que é assim tão relevante e que se aplica para tantos outros casos. A própria participação do Ministério Público. Bem sabemos que da Constituição de 88 para cá, o volume de situações em que o MP é chamado a atuar é enorme, e o preparo do Ministério Público brasileiro é também fenomenal. E estão ali de maneira efetiva, atuando nos assuntos repetitivos, interferindo quanto é necessário. E aí vem a dúvida, isso tudo seria suficiente? E eu me arrisco a dizer que sim, sem temor, sem temor. Estou aqui já brincando com a Ana Beatriz, sem temor. E aqui, gente, por que eu falo, não apenas em tom de brincadeira com a Ana, é que o contraditório, bem sabemos, ele é, dentro de um grande contexto no sistema de processo civil, mais uma oportunidade. Uma oportunidade. Ele não precisa necessariamente representar uma atuação efetiva. E, gente, até com base nessa experiência, que já relatei algumas situações aqui para vocês, os próprios tribunais, hoje em dia, têm esta percepção da necessidade de chamar as audiências, de fazer convocações a amicus curiae, de ouvir atentamente a intervenção do Ministério Público, justamente porque sabem o peso da sua caneta, o relevante teor da decisão a ser dada. Então, me parece que, com essa resposta do nosso sistema, a gente chega a resultados razoáveis. E não podemos esquecer que trabalhamos numa ponderação de princípios, porque o problema do volume, o problema da insegurança e o problema da falta de isonomia, ele precisa ser repetido, ele precisa ser resolvido. Repetido não, ele precisa ser resolvido. Então, na minha sensação, esse mitigar do contraditório, ele é cabível na medida em que eu não estou o eliminando, estou usando instrumentos que garantam uma razoável representação dos pontos de vista contrários em debate e, ainda que seja desse modo, consigo uma eficaz, né, maneira de resolver essa litigância repetitiva. E isso tudo não apenas chegando mais rapidamente à tese vencedora, mas também propiciando outras técnicas de aceleração do procedimento que bem conhecemos. Num desses temas que comentei, que já tive a honra de participar como advogado em audiências públicas no STJ e também como advogado de amicus curiae nesses casos, por exemplo, era uma tese de cabimento ou não de corretagem em venda de unidades imobiliárias decorrentes de incorporações. Isso fez um volume de causas enorme entre 2015 e 2016. E, a partir da decisão dada em Brasília, não apenas tivemos a resultante para a solução daquele volume de casos que já estava no estoque, como também tivemos um indicativo importante para a advocacia no dia a dia, saber quando dá para entrar, quando não dá para entrar. E caso haja uma nova demanda indo contra a decisão dada, bem conhecemos a improcedência liminar do pedido. Pelo contrário, eu tenho um pedido que se adequa àquilo que foi resolvido, à tutela da evidência, me fazendo beneficiar do bem da vida mais rapidamente. Esses dois, entre outras possibilidades que o ordenamento processual hoje já contém. Então, já caminhando para o fim, me parece ser inequívoco que nosso modelo positivo, como posto pelo legislador de sistema de precedentes, ele não deve ser compreendido como algo ligado ao sistema da common law, ele não deve ser compreendido como fonte de direito. Há ali, claro, uma carga de interpretação, algum espaço, evidentemente, criativo, mas não é esse o nosso objetivo. A gente continua, repito, num sistema de legalidade em que a lei deve ser o nosso norte, inclusive para efeito das decisões judiciais. Mas ele veio como um vetor de solução para a litigância repetitiva.
e que, óbvio, sem prejuízo de sempre ser possível, e é a riqueza de um debate como esse que estamos tendo nas jornadas, é justamente também pensar em maneiras de aperfeiçoamento, sem prejuízo disso, é um sistema que já vem, a meu ver, dando bons frutos, que já tem trazido solução não apenas no diminuir de volume, mas também naquilo que de jurídico há de tão bonito nessa história, que é aumentar a segurança jurídica e fazer com que haja um volume de soluções uniformes, isonômicas, e que eu tenha condição de chegar mais rapidamente à tutela jurisdicional. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Novamente, agradeço, devolvo a palavra aqui para o Fábio e vamos continuar a nossa manhã de trabalho. Bom, eu acho que eu falo em nome de todos. Nós começamos o painel em excelente, grande estilo, né? Se há uma maneira de... Agora sim, né? Se há uma maneira de... Mas acho que todo mundo ouviu mesmo sem microfone, né? Se há uma maneira de sintetizar aquilo que eu falei no começo, da zona de interseção entre o sistema de precedentes como um todo e a litigância repetitiva, foi, de uma maneira, professor Poli, brilhante, resumida. O professor ele foi extremamente didático, analítico, né? Crítico na medida necessária, e, ao final, otimista, porque é importante também a gente ver os valores e os efeitos do nosso sistema no dia a dia da justiça. E no que tange a participação, professor, eu vou rapidamente passar a palavra para minha querida amiga Janaína, mas eu destaco que, pelo menos na minha prática, e o previdenciário permeou alguns exemplos, tal, e eu fiz muito litigância repetitiva em matéria previdenciária, esse desequilíbrio, né, ele, por vezes, é compensado entre os litigantes habituais, que no caso seria o INSS, e os litigantes eventuais, que é o segurado, que realmente só vai a juízo 1 a 2 vezes na vida, no máximo. Ele, em alguma medida, é equilibrado pelos institutos e associações, né, de cunho acadêmico, institucional, não necessariamente representantes de todos os segurados, mas que, no âmbito previdenciário, a gente tem até um homônimo do nosso IBDP, tem o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP também, o IEPREV, entre outras associações. E em todos esses grandes embates, tanto no STJ quanto no Supremo, eles se fazem presentes. Aí, curiosamente, às vezes a gente fica mais sozinho, porque acaba sendo um, e a gente tem 2, 3, 4, 5 representantes. E o mesmo acontece em questões envolvendo a ANS, a ANEEL, enfim. Falar nisso, eu tenho o prazer agora de passar a palavra para minha grande amiga e colega procuradora federal. Faço um registro aqui dos meus amigos da Advocacia Geral da União aqui presentes, Marco Aurélio Ventura Peixoto, meu querido Joelson, e a Suzana Gastaldi, né? Cumprimento a todos os professores também e amigos, mas a Janaína é daquelas colegas, advogadas públicas, que quando a gente tem um grande problema, assim, vai ter uma reunião para resolver tal, aí você vê na telinha, assim, apareceu a Janaína, opa, já ficou melhor, né? Já ficou mais tranquilo, e a gente tem, nos últimos 10, para um pouquinho mais, né, mas não precisa falar muito, se encontrado em grandes, em momentos importantes, tanto profissionais, né, quanto eventos acadêmicos como esse. Fizemos recentemente a prova oral dos egressos de procurador, e é sempre um prazer ouvir a professora Janaína Noleto, que, como eu já adiantei, é procuradora federal, é professora associada da Universidade Federal do Ceará, doutora pela Universidade do Ceará, e integra o IBDP, o coletivo Processualistas, a Comissão Mulheres no Processo, a Associação Brasileira Elas no Processo e a nossa querida ANEP. Né? Professora Janaína, muito bom dia mais uma vez. Tem a palavra. Bom dia a todos. Quando você falou aí do tempo que a gente está nessa vida, eu me lembrei de Micheline, nossa amiga, ontem, no saguão do hotel, a gente se arrumando para sair, e ela disse assim, Jana, faz tempo que a gente está nessa vida, né? Enfim, é realmente algo viciante. Acho que, para os que estão aqui, digamos, marinheiros de primeira viagem, deu start, você não para mais de
presenciar esses eventos, que realmente é uma oportunidade de dialogar, de conversar, de aprender. E, para mim, é assim, algo extraordinário. Tá? Então, eu queria dar bom dia a todos na pessoa do nosso presidente. Acho que ninguém poderia presidir melhor esse painel. Ele, modestamente, ainda não apresentou a obra dele, que está ali nas mãos dele, Precedentes Qualificados, que foi lançada ontem aqui no evento e que, certamente, virará mais uma referência. Tá? E queria também, na pessoa da Bia, né, dar bom dia a todas as mulheres, na pessoa das nossas confreiras da Associação Brasileira Elas no Processo. Queria também, na pessoa da Letícia, minha monitora, lá na UFC, dar bom dia aos nossos graduandos que já estão participando desses eventos. Isso é muito interessante, que eles comecem cedo nessa vida. Né? E, quando a gente fala de litigância repetitiva, a primeira coisa que vem à mente é o poder público. Porque ele, como sempre, e, mais uma vez, o Justiça em Números comprova, é o maior litigante do país. INSS, no polo passivo, Fazenda Nacional, no polo ativo. E aí nós temos diversos estados também. Junto com bancos, obviamente, nós somos os litigantes maiores. E nós temos nossas vantagens de sermos litigantes habituais. Nós sabemos já quais são as vantagens, isso é largamente debatido, daqueles que litigam habitualmente. E o poder público, a meu ver, ele tem um papel primordial de dar o exemplo. O legislador teve a preocupação de fornecer para o ente público mecanismos de lidar com essa situação e a gente precisa colocar em prática. Por exemplo, a lei de mediação, eu já inicio aqui a apresentação. Como é que volta? Pronto, está aí. A lei de mediação, ela previu expressamente que os entes federados criassem câmaras administrativas dentro de suas procuradorias, está previsto na lei, que é órgão dos órgãos de advocacia pública, ou seja, a Câmara integra as procuradorias, mas, ao mesmo tempo, o legislador foi tímido, a meu ver, quando previu que a passagem dos conflitos por essas câmaras seria facultativa. E aí você me questiona, então você defende que o legislador deveria ter previsto que seria obrigatória a passagem pelas câmaras como condição, como caracterização para a condição de agir, interesse processual nas ações relativas a conflitos tratados nas câmaras? Talvez sim, ou pelo menos que eles se omitissem em relação à facultatividade. Porque, vejam, se o ente público, como diz a lei, seleciona os conflitos que ele quer tratar nas câmaras, ele já está apontando para a sociedade que aqueles conflitos podem ser resolvidos consensualmente na via administrativa e, a meu ver, realmente faltaria interesse de agir em não passar pelas câmaras antes de ir para a via judicial. A gente tem, inclusive, alguns precedentes, e aí eu cito aqui esse recurso extraordinário julgado pelo STF, relativo a ações previdenciárias em que ficou reconhecido que havia falta de interesse de agir daquele que vai à via judicial sem primeiro obter uma resposta da autarquia previdenciária, ou pelo menos que fique caracterizada a mora da autarquia na resposta ao seu requerimento. E nós temos também, não podemos esquecer, a previsão na própria lei de mediação de vedação à via judicial quando for conflito entre entes federais. Conflito, controvérsia jurídica entre entes federais. O artigo 36 da lei de mediação prevê que, se o conflito é entre pessoas jurídicas de direito público da esfera federal, é necessário ir para a via da conciliação. E, se não houver conciliação, a AGU vai arbitrar a solução jurídica. Ou seja, vocês não vão ver ações judiciais de Universidade Federal do Ceará versus Universidade Federal do Piauí. Elas vão ter que resolver os seus conflitos jurídicos na seara da conciliação, na Câmara de Conciliação da Administração Federal. E, se não chegarem a um consenso, será arbitrada a solução pela Advocacia Geral da União. E aí parece haver um conflito com o artigo 39, que prevê que é necessária uma autorização do AGU para propor ações entre entes federais, e a gente interpreta esses dois dispositivos conjuntamente como sendo
a possibilidade apenas de ajuizar essas ações no caso de controvérsias fáticas, mas, enfim, controvérsia apenas jurídica, a vedação à via judicial. Então, se há vedação à via judicial para certas ações, né, assim, para certos conflitos, por que o legislador, ao tratar dessas câmaras, previu expressamente a facultatividade? Eu acho que fortaleceria essas câmaras que houvesse, ou pelo menos ele não tivesse dito expressamente, facilitaria a formulação de uma jurisprudência no sentido de faltar interesse de agir para aqueles que fossem direto à via judicial, naqueles conflitos que as câmaras já apontaram como conflitos passíveis de solução administrativa. Outra coisa interessante foi a previsão, e aí eu passo. Pronto, aí. Desculpa, vou voltar. A Lei 13.140, quando tratou da mediação no âmbito da administração pública, ela se ateve muito especificamente à esfera federal e trouxe um mecanismo que é assim sensacional para resolver litigância repetitiva e que a gente não tem visto ser utilizado na prática na esfera federal. Os estados, obviamente, municípios devem copiar e devem estar copiando. E aqui a gente tem como testemunha do sucesso dessas câmaras e dessa solução de conflitos de forma massiva, nosso colega de advocacia pública, Henrique Mouta, da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. A PGE do Pará, com pouco tempo de criação, fez um evento para o qual fui convidada, a convite, né, de Henrique, para comemorar o 6º milésimo acordo, com pouco tempo de criação. Então, nós certamente já estamos nas dezenas de milhares, não sei se centenas, enfim. Mas, para vocês verem como as câmaras têm assim, um potencial gigante de resolver a questão da litigância repetitiva. Enfim, a 13.140 ela veio tentar mostrar para o ente público que ele pode ter segurança na hora de resolver os seus conflitos repetitivos, sem receio de prejudicar-se. E aí eu vou relembrar, Fábio certamente lembra disso também, que já houve uma transação por adesão em âmbito federal, que foi mal sucedida, que foi a MP 1704-1 de 98, que reconheceu o direito dos servidores públicos civis ao percentual de 28,86% e previu que aqueles que aderissem a um acordo receberiam parceladamente as parcelas em atraso. E aí o que aconteceu? O judiciário reconheceu que houve interrupção da prescrição com a edição da medida provisória e, muitas vezes, esses acordos não foram aceitos na via judicial, algumas vezes só permitiam que houvesse o abatimento dos valores pagos na via administrativa, mas, ainda assim, permitiam a discussão na seara judicial. Ou seja, o ente público saiu muito prejudicado, porque a interrupção da prescrição certamente prejudicou demais o ente público e os acordos não foram devidamente respeitados. E aí o que foi que pensou o legislador? Vamos dar garantias para o ente público federal voltar a realizar esse tipo de transação. E aí a lei previu algo muito interessante. Ela previu que a resolução administrativa que traga essa transação por adesão, que vai trazer os critérios objetivos, ela não tem o condão de interromper a prescrição. Então, o ente público diz, olha, assunto tal, eu estou resolvendo na Câmara, os critérios objetivos são esses, mas isso, para quem quiser ir para a via judicial, não significa que houve interrupção da prescrição. Ou seja, foi uma baita garantia. Foi algo assim que realmente trouxe uma segurança para o ente público, talvez para se curar desse trauma aí, da experiência passada com transação por adesão. E o interessante é que a 13.140 ela vem para regulamentar a mediação no âmbito da administração pública, mas ela se atém muito mais à esfera federal. Tá? Então, esse instituto em específico ele é abordado na lei para a esfera federal, mas óbvio que estados e municípios devem estar adotando idêntica solução. Tá? E o que é que isso tem a ver com precedentes? É óbvio que a seleção desses assuntos ela vai partir de precedentes de jurisprudência pacífica, como diz a legislação aí, que vise a resolver a questão da isonomia
E tem a questão também simbólica de o Estado estar se apoderando dos seus conflitos. Porque você pode pensar assim, por que criar toda uma estrutura numa Câmara, por que destacar pessoal para fazer esses acordos na seara administrativa, se a gente já tem estrutura judicial? É algo simbólico, além do que, certamente, é mais econômico. Mas é algo simbólico que o Estado diga, eu resolvo os meus conflitos, eu resolvo essas questões. Tá? Então, a lei prevê aí que, para fazer essa transação por adesão, é necessária a autorização do AGU, com base na jurisprudência pacífica do STF ou de tribunais superiores. A gente pode também alargar aí para outros órgãos e tribunais, né? Turma Nacional de Uniformização, por exemplo, tá? Ou um parecer do AGU aprovado pelo Presidente da República. Ou seja, tem toda uma regulamentação, a previsão de como se fará para que haja a previsão dos critérios objetivos, e é um instrumento que certamente seria muito bem utilizado em âmbito federal, estadual, municipal, garantiria a isonomia, a segurança e demonstraria o intento do Estado de resolver autonomamente os seus conflitos. Tá? Vamos passar aqui. E aí, vejam, já que a lei prevê a facultatividade da Câmara, a gente precisaria, então, estimular essas pessoas a irem para as câmaras. E, talvez, um dos motivos pelos quais os litigantes optassem por ir à via judicial seria a questão dos honorários advocatícios. Então, a meu ver, eu sou favorável à ideia de que as câmaras poderiam prever, para aqueles que fossem assistidos por advogados, a previsão de honorários, de maneira a estimular que eles passassem por essas câmaras. E daí me veio à mente essa questão que foi trazida no FPPC de Brasília. Aliás, todos agora são em Brasília, né? Mas, enfim, o penúltimo FPPC, que é uma boa prática. E a minha ideia era trazer isso para o âmbito da administração pública, para o âmbito das câmaras. Foi feito um acordo de cooperação técnica entre o CNJ e a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, para que o PJE colocasse dentro do sistema uma plataforma de resolução de disputas online, que é o consumidor.gov, nas ações de consumidor, disponibilizada dentro do PJE, ou seja, o processo já iniciado, e aí a utilização dessa plataforma seria disponibilizada. Se houvesse o acordo, ele seria homologado, obviamente com previsão de honorários, e a situação estaria resolvida, de certa forma, com a utilização da plataforma. Então, pensei que, se as câmaras administrativas realmente tivessem a intenção de se utilizar da transação por adesão ou de outros instrumentos para a solução consensual, que seria muito interessante essa parceria com o judiciário, já que a lei prevê a facultatividade, para aqueles que optassem por ir diretamente ao judiciário. Seria uma maneira de o judiciário, então, permitir que a administração, mesmo não tendo tido a oportunidade de resolver previamente, pudesse, naquele momento, demonstrar ali sua aptidão para resolver autonomamente seus conflitos. E aí, para finalizar, nossas propostas seriam as seguintes. A primeira, o rastreamento de precedentes desfavoráveis, a inclusão desses conflitos na competência das câmaras administrativas. Isso já tem sido feito pelos estados, municípios. A União, a meu ver, deveria, talvez, consolidar essa questão do âmbito dos conflitos entre entes federais e particulares, porque a gente sabe que, entre entes públicos, já existe toda uma estrutura para resolver esses conflitos. Eu, que passei recentemente 4 anos no consultivo, qualquer conflito entre o UFC, que era o órgão que eu assessorava, e qualquer outro ente federal, a gente levava para a Câmara de Conciliação da Administração Federal, e realmente o trabalho deles é extraordinário, tá? Mas, a meu ver, quando se trata de conflito com particulares, ou seja, litigância repetitiva, nós poderíamos explorar melhor a questão da Câmara Administrativa. Obviamente, a partir dos precedentes desfavoráveis, seria feita a seleção desses assuntos. Outra coisa, a previsão de honorários advocatícios na resolução administrativa, que previste os conflitos que serão tratados pelas câmaras. Tá?
a criação dessa plataforma de resolução de disputas online pelo poder público para disponibilização tanto na esfera administrativa como na judicial, levando em conta aí que já foi feito, inclusive, esse convênio do CNJ com a Senacom, algo semelhante a isso poderia ser feito na esfera dos conflitos que envolvem o poder público. Inclusive, esse convênio, pelo que a gente apurou no FPPC, ele estava em fase de teste, tanto no TJDF como no TRF1. Então, a gente talvez já tenha agora algum dado concreto sobre a possível utilização disso aí. E, por fim, e aí já é uma proposta mais ousada, seria realmente a lei, ou, vamos dizer, apagar a previsão da facultatividade das câmaras, ou mesmo prever a necessidade de passagem pelas câmaras antes de ingresso na via judicial, porque o ente público, como diz a lei, é ele quem escolhe os conflitos que vão ser tratados pelas câmaras. Não é porque tem uma Câmara Administrativa e eu tenho um conflito com o ente público que eu posso levar para a Câmara. A Câmara aponta quais são os conflitos. Então, no momento em que ela aponta, ela está demonstrando a intenção de resolver autonomamente, administrativamente. Então, a meu ver, poderia sim haver esse passo seguinte de previsão legislativa, ou pelo menos de consolidação jurisprudencial, que fica difícil com a previsão atual de facultatividade. Tá? Então, essa obrigatoriedade de passagem pelas câmaras seria algo bem interessante e, com certeza, consolidaria o papel das câmaras administrativas e desses institutos, como é o caso da transação por adesão, na solução da litigância repetitiva do maior litigante do país, que é o poder público. Então, é isso. Muito obrigada. Bom, vocês podem perceber que, se tivéssemos mais janaínas no poder público há mais tempo, talvez não fôssemos os maiores litigantes, né? Janaína, parabéns a sua intervenção, como, enfim, eu já esperava, mas acho que não surpreendeu ninguém, mas agradou a todos. Tocou em pontos muito importantes, de fato, dessa litigiosidade que envolve o poder público, que tende a ser, né, repetitiva, volumosa, e a importância dos precedentes e dessa política, dessa cultura, dessa postura, né, de busca de solução consensual. A professora Janaína falou do meu livro, vou falar do dela também, Advocacia Pública e Solução de Conflitos. É um livro muito importante que aborda essas e muitas outras questões. Destacaria aqui, em 2, 3 minutos, alguns pontos que ela tratou, né? Essa questão de fato interessante, apesar da ausência ainda de obrigatoriedade das câmaras de mediação, né, ou de transação, enfim, com o poder público. O precedente citado da necessidade do prévio requerimento administrativo não é exatamente isso, mas pelo menos é uma forma de frear a litigiosidade, porque em algumas situações o judiciário estava virando o primeiro balcão daquele que pretendia algo do poder público. E a nossa defesa foi, não, espera aí, antes da gente discutir aqui em juízo, eu preciso ser provocado, e o Supremo, a meu ver, foi muito bem trabalhando a ideia da falta de interesse de agir, porque ainda não houve, né? E agora, no tema 1124, a gente está procurando, de novo no Previdenciário, refinar esse precedente, porque estava acontecendo muito o seguinte, está ainda, né? O pedido ele é feito formalmente, mas aquele que pretende, que exerce a pretensão, não junta todos os documentos. Então, ele tem lá um requerimento e não apresenta todos os documentos. E aparece em juízo com documentos novos, né? E isso se tornou uma demanda repetitiva por si. Olha, tal como é exigível o prévio requerimento, que seja realizado, no caso de documentos novos, que os documentos novos sejam apresentados primeiro na via administrativa. E o ministro Herman, bem antes de sair da primeira sessão para a presidência, em questão de ordem, inseriu no repetitivo, que já estava afetado, para discutir ali juros, etc., discutir exatamente esse ponto, tentando, que seria uma espécie de reafirmação, ampliação da própria ratio decidente do tema 350. O professor Janaína também tocou num ponto
muito interessante, que é, a gente vive isso tanto em matéria de servidor, quanto no previdenciário também, que o fazer o acordo, ou seja, a portaria, o normativo que viabiliza o acordo, às vezes gera em si mesmo problemas. Né? O caso 2886 é um clássico, e existem outros. O poder público se dispôs a reconhecer o direito, e aqueles que, enfim, estavam já cobertados pela prescrição, falou, não, aqui há um reconhecimento do direito, a gente vai começar do zero. Isso para não falar, né? E vejam, 2886 é um problema de 92, 93, 98, quando consolidou. Começou ali naquela lei ali de 92, não tinha nem entrado na faculdade. Estava eu, professor Poli, sustentando no STJ um dia desse, sobre a questão da possibilidade ou não de compensação, uma brechinha no acordo. Ou seja, a gente fez o acordo, condicionou a possibilidade de compensação, mas os litigantes estavam lá querendo receber 2 vezes, e, enfim, houve um pedido de vista, ainda não está resolvido. Aproveito aqui esse meu momento para cumprimentar 2 presidentes aqui que adentraram, né, o presidente Beclaut, professor Beclaut, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, e a minha presidente também, da Comissão de Processo Civil da OAB de São Paulo, professora Cláudia Schwertz. Né? Estendo aí os cumprimentos a minhas colegas de comissão e amigas, né, e professoras, Fernando Tartus, professora Arlete, professora Cláudia Simardi. Bom, ouvimos aqui, em um primeiro momento, um advogado militante, inclusive, na área de repetitivos, do ponto de vista da advocacia privada, ouvimos uma advogada pública e agora ouviremos um membro do Poder Judiciário, um desembargador. Depois vai ser a Bia. A Bia é outra coisa, né? Aí vocês se preparam, ela já botou no grupeta aqui, eu quero falar por último, né? Mas eu acho que a gente teve essas 2 perspectivas, públicas e privadas, e será muito bem-vinda, professor Eduardo Cambi, a visão do Poder Judiciário acerca dessa litigiosidade e da utilização do sistema de precedentes. O professor Eduardo Cambi é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, pós-doutor pela Universidade de Pávia, da Itália, doutor e mestre pela Universidade Federal do Paraná, belíssima UFPR, membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. O professor tem a palavra. Então, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar primeiro a nossa mesa aqui, na pessoa do Fábio, da Ana Beatriz, do professor José Carlos e da Janaína. Como paranaense, não sou curitibano, quero dar as boas-vindas a todos que vêm a esse congresso de tão longe. A nossa cidade fica muito feliz em ter a oportunidade de sediar o congresso. Nossa cidade, que é de 1693, e nós estamos aqui na Praça Santos Andrade, né, que foi um promotor de justiça do século XIX, em torno de uma universidade que é centenária, que é a Universidade Federal do Paraná, a Universidade do Paraná, que é de 1912, né, e que temos aqui o Teatro Guaíra na nossa frente, que é de 1954, temos 80 anos do Teatro Guaíra. Então, eu fico muito feliz de ver tantos estudiosos, tantas pessoas queridas, que têm contribuído muito para o desenvolvimento do direito, da ciência jurídica no Brasil. Eu gostaria de fazer, então, uma fala sobre precedentes e litigância repetitiva, focando na litigância predatória. Vocês viram que cada um tem um lugar de fala, como disse o Fábio, e eu vou tentar procurar ver o quanto o abuso do direito processual prejudica o acesso à justiça. Nós vivemos num país onde a judicialização é excessiva. Judicializa-se tudo. O ministro Barroso usa aquela expressão judicialização da vida, né? E essa judicialização é prejudicial, especialmente ao cidadão brasileiro, o cidadão vulnerabilizado, que não tem o seu direito respeitado. Seja por causa dessa litigância repetitiva, impulsionada pelo poder público, como foi bem colocado pela Janaína e pelo Fábio,
seja pelas empresas que abusam do nosso direito, violando o nosso direito e levando essa discussão ao Poder Judiciário. Aliás, recentemente eu troquei de carro e no meu carro tem aquele dispositivo que você passa nos pedágios sem parar, né? E eu fui trocar lá a tarja e cheguei para pegar uma nova tarja e vi que eu estava pagando sobre carros que eu já vendia há 4, 5 anos, que eu tinha cancelado no sistema, mas cancelar no sistema é diferente de mudar definitivamente. Você tem que ligar para um 0800 em dias da semana, falar com uma atendente que certamente não consegue te ajudar depois de 40, 50 minutos. E daí eu pedi, não, mas eu cancelei no sistema, mas falou, não, isso não basta, você tem que dar um outro comando para poder realmente não ser cobrado. Daí eu reparei que eu estava com carros de 4, 5, 6 anos, pagando 60, 70 reais a mais, e daí eu pedi de volta, então, o dinheiro, e ela falou, não, nós não podemos abrir essa demanda por esse canal, você vai ter que ligar para uma outra, o 0800, para ficar mais 40 minutos esperando, para certamente fazer o pedido para receber 4, 5 anos de volta. Ou seja, o consumidor é constantemente enganado e essas empresas se valem da nossa paciência, né? e de artimanhas para enriquecer, e a gente tem que sempre buscar o judiciário para coisas que deveriam funcionar sem o Poder Judiciário. Então, existe um abuso por parte dessas empresas e também por parte do Estado, que leva essas discussões ao Judiciário, e isso sobrecarrega o Judiciário. Porque, afinal de contas, nós temos no país 18 mil juízes, 275 mil servidores, né, e 84 milhões de processos. Mas, quando a gente vê esse número, a gente vê que, como já foi dito, tem os litigantes habituais, que entopem o Judiciário, enquanto nós, cidadãos, e principalmente os cidadãos mais vulnerabilizados, não têm os seus direitos fundamentais respeitados. Custa caro o nosso serviço. O nosso serviço aqui são 132 bilhões nós gastamos no ano passado com o Poder Judiciário. Isso é 1,2% do PIB. Então, nós precisamos otimizar esse serviço e existem diversas iniciativas para isso. Nós realmente temos uma demanda excessiva, temos no Justiça em Números, por 100 mil habitantes, em médias aí de mais de 10 mil processos a cada 100 mil habitantes, que é um número alto. Temos uma taxa de congestionamento bastante elevada, na média de 70% dos tribunais não conseguem dar conta de todos os processos que entram durante um ano. E, como já foi dito pela Janaína, se nós olharmos para os litigantes habituais, nós vamos colocar sempre o poder público no topo desta cadeia. Além dos serviços, como atividades bancárias, comércio, etc. Bom, entrando propriamente no tema que eu gostaria de enfocar, dentro da litigância repetitiva, eu coloquei um círculo menor, que é da litigância predatória. E eu vou tentar passar por 4 pontos dessa litigância predatória. Tentar conceituar o que é essa litigância predatória, tentar identificar alguns atos normativos que versam sobre esse tema, quais são as características para nós identificarmos quais demandas são efetivamente predatórias e, por último, buscar técnicas processuais para gerenciar esse problema e, consequentemente, diminuir a preocupação com o número de demandas predatórias dentro de uma política judicial ou judiciária que possa refletir
nesse acesso à justiça. Porque nós vivemos hoje, como eu disse, a tragédia do judiciário. Esses números excessivos, que são impossíveis de serem vencidos pelo judiciário, e aqui não estou dizendo que nós precisamos aumentar o número de juízes, porque o serviço custa caro, mas precisamos dar racionalidade a esse sistema para que o judiciário não seja chamado a todo instante para fazer valer os nossos direitos. Bom, não existe um conceito pronto e acabado de litigância predatória. Existem tentativas de se buscar esse conceito. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros têm tentado fazer um diagnóstico do que vem a ser essa situação, mas, grosso modo, poderíamos dizer que a litigância predatória está ligado com um ato abusivo, com o uso abusivo do sistema de justiça, sobretudo está ligado com o excesso de demandas e que prejudica o exercício da cidadania. O CNJ, preocupado com esse tema, fez uma recomendação em 2022, onde ele denominou de predatório o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes, em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas. Aqui a preocupação era inibir a plena liberdade de expressão. Qual era o contexto? O contexto eram notícias veiculadas pela imprensa questionando benefícios devidos ou indevidos recebidos por juízes. E as associações e os juízes incomodados com essa situação pulverizaram ações em todo o país, dificultando a liberdade de expressão. Embora aqui a proteção fosse da liberdade de expressão, porque tornaria muito difícil para o jornalista se defender em diversas comarcas sobre uma opinião que ele veiculou na imprensa, não obstante aqui a preocupação tenha sido esse direito fundamental, o conceito pode ser aplicado a outras situações. Anteriormente, o CNJ já havia identificado, no âmbito da criação dos centros de inteligência do Poder Judiciário, a necessidade de se entender, de fazer o diagnóstico em relação à identificação e um tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas, considerado, como eu coloquei ali, esse um gênero do qual a litigância predatória é uma espécie. Bom, como que nós vamos identificar essa litigância predatória? Quais são os elementos que nós poderíamos pensar para tentar identificar esse problema? Primeiro, a repetição de ações judiciais com petições iniciais genéricas e vagas, onde a mesma questão é trazida diversas vezes e fica difícil, muitas vezes, separar uma coisa da outra, porque a demanda está genérica. Ou ainda, a propositura de várias ações em um curto espaço de tempo, com procurações genéricas, antigas, ou sem o conhecimento ou o consentimento da parte autora. Esses dois elementos foram considerados pelo Superior Tribunal de Justiça quando, num precedente vinculante, o tema repetitivo 1198, o STJ, para remediar o uso abusivo de petições e de demandas abusivas, deu a possibilidade do juiz, vislumbrando essa litigância predatória, de exigir que a parte emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões reduzidas, como procuração atualizada, declaração de pobreza e residência, cópias de contrato e de extratos bancários. Aqui tem outro fenômeno que está implícito nesse precedente, que é a questão da
do benefício da assistência judiciária gratuita. Nós não temos ainda critérios objetivos, num precedente repetitivo, para dizer o que pode, o que não pode. Então, alguns tribunais usam, por exemplo, 3 salários mínimos. Mas nós sabemos que essa questão não está pacificada ainda no STJ, mas a gratuidade, muitas vezes mal utilizada, ela contribui para essa tragédia do Poder Judiciário, contribui para essa sobreutilização do Poder Judiciário, para essa mal utilização do sistema de justiça, que, ao fim e ao cabo, prejudicam o cidadão no exercício da sua cidadania. Porque um judiciário que não tem foco nas demandas que realmente interessam, ele é um judiciário moroso, é um judiciário ineficiente e é um judiciário que acaba custando muito caro para o resultado que ele produz. Outra questão que está na identificação dessas demandas predatórias é o fracionamento de ações. Então, por exemplo, questionar o mesmo contrato por diversas ações. Então, essa medida tem na jurisprudência aqui, por exemplo, alguns precedentes que, não obstante isso não esteja vedado pelo Código de Processo Civil, numa interpretação do princípio da boa-fé em sentido processual, isso compromete a boa-fé e isso permitiria a extinção de uma das ações na tentativa de reunir os processos. O Código de Processo Civil, então, vai nesta linha, e essa é uma técnica que pode ser utilizada para combater a litigância predatória, está lá no artigo 55 e no caput, parágrafo 3º, a possibilidade de conexão de processos, ou, quando não há conexão, se houver risco de decisões conflitantes, é possível mitigar a litigância predatória através da reunião de processos. Ou ainda, a cooperação processual, a cooperação judicial, que é a possibilidade de evitar a repetição de atos processuais de forma concertada por 2 ou mais juízes. É uma prática que está lá no nosso código e tem regulamentação pelo CNJ. A possibilidade de formação de litisconsórcio no polo ativo ou no polo passivo, por exemplo, um acidente aéreo que vitimou várias pessoas, né? A necessidade, então, de se discutir diversas vezes a mesma questão, fazer prova em diversos processos, dá a possibilidade de um mesmo fato lesivo se fazer um litisconsórcio para reunir esses processos e diminuir o número de demandas. Uma novidade do Código de Processo Civil, que foi a nova redação do artigo 503, a coisa julgada em benefício de terceiros, né? A possibilidade, então, de que, uma vez discutida a causa, por exemplo, desse acidente aéreo, que essa questão seja reproduzida para outras pessoas que forem litigar sobre o mesmo fato, em face da mesma empresa causadora desse acidente. E ainda a necessidade de criar um diagnóstico para melhor conceituar o que é a litigância predatória e buscar alternativas para o combate do abuso do direito processual. Então, a necessidade de, havendo suspeita de uma prática predatória, levar ao conhecimento do núcleo de monitoramento de perfil de demandas, que normalmente todo tribunal tem no âmbito das suas corregedorias, para que se possa, então, melhor conceituar essa questão. Para terminar, eu quero dizer que a gente precisa pensar o sistema judiciário de uma forma mais racional, para que a gente não faça mais do mesmo. E nós, processualistas e estudiosos do processo, temos que entender que nós somos um país pobre, um país em que a cidadania é
vilipendiada, e que o judiciário não é necessariamente a melhor solução para isso. Então, as agências reguladoras, em relação às empresas, o poder público em relação à autocomposição, a criação de precedentes que possam conceituar melhor o benefício da assistência judiciária gratuita e o que é litigância predatória, são caminhos para que a gente diminua o número de demandas para aumentar a efetividade da tutela jurisdicional e, consequentemente, respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, principalmente daqueles que, como eu, que fiquei 40 minutos e não resolvi o meu problema, sofrem com o descumprimento reiterado da lei e dos nossos direitos. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que falo em nome de todos, somos nós que agradecemos, professor Eduardo Cambi. Reflexões muito interessantes, né? Ver quando um comentário, um slide específico chama a atenção de todo mundo, é quando todo mundo puxa o celular e começa a tirar foto, assim, né? E essa observação, professor, da relação de gênero de espécie, né, continente e conteúdo, entre a litigância repetitiva e a litigância predatória, foi uma observação realmente muito interessante, porque nem tudo que é repetitivo é predatório, mas o predatório ele tem esse quê, e o STJ está caminhando nesse sentido, né, de demonstrar que essa repetitividade criada de maneira abusiva e muitas vezes a revelia até da parte, né, a gente vê muitas vezes como uma estratégia da advocacia ou de determinados, né, advogados, ela vem sendo combatida. Interessante que o STJ, nesse caso, tanto assim que a gente, na Procuradoria, né, Janaína, a gente refletiu e decidiu por não ingressar, porque o STJ fechou. A gente ingressou. Como a ANEP ingressou, acho que a BPC também. Mas a Procuradoria-Geral Federal, representante de 160 autarquias e fundações públicas e agências reguladoras, falou assim, olha, está fechado para contratos bancários, vamos acompanhar, olhar a ratio decidente e tal, mas não enxergamos ali uma legitimidade. E um outro ponto, aproveitando meus 2 minutinhos aqui, que o professor tocou, durante a palestra e no final, é o repetitivo que versa sobre os critérios objetivos da gratuidade, né? Que é o tema 1178, que esse você até sustentou, né, Bia? Nas duas. Esse aqui eu participo, eu acompanho mais ativamente, é um tema que ainda está em julgamento, e o nosso argumento é basicamente no sentido... Bom, 2 coisas, né? Primeiro, a gente não advoga... O fato de ser objetivo não é absoluto. É dizer, olha, se ultrapassar esse valor, o sujeito ainda pode ter direito à gratuidade, à luz da sua situação objetiva. Ou seja, a gente fixa um critério objetivo, porém não absoluto. Só vai depender de prova, só vai inverter o ônus da prova, só não vai ser suficiente aquela presunção relativa da declaração. E o que se torna interessante, eu insisti muito isso com os ministros da Corte Especial, ainda tenho insistido, porque esses dias o tema saiu de pauta, entrou em pauta e saiu, é que, no fundo, e o professor Eduardo Cambi comentou à luz da sua jurisdição, todo tribunal tem um critério objetivo, para fins, nem que seja só da inversão da prova. O problema é que esses critérios são diferentes. 3 salários mínimos, 40% do benefício previdenciário, o valor previsto lá na CLT da reforma trabalhista. Então, já que o STJ se propôs a discutir a possibilidade ou não do critério objetivo, né, por que não, né, nacionalmente fixar esse critério objetivo, ainda que seja apenas para fins de inversão do ônus da prova a partir de determinado valor? Então, são questões que demonstram o quanto o correto manejo do sistema de precedentes tem, de fato, como contribuir para a resolução da litigiosidade repetitiva. O professor Poli comentou isso já na sua fala inaugural, e eu fico muito feliz quando ouço, porque o sistema de precedentes ele tem defeitos, tá? Ele carece de aperfeiçoamentos, por óbvio, porque é uma construção humana,
mas ele já produz resultados positivos. Isso é indiscutível, né? Isso é absolutamente indiscutível. Eu costumo dar o exemplo, Sopoli, no TRF da Terceira Região, voltando aqui para o Previdenciário de novo, comecei a atuar especificamente na vice-presidência. E eu fiz um levantamento, eu precisava afetar um tema, né, ali pelo 1036, eu fiz um levantamento de um outro tema em que a média entre 2010 e 2016 eram entre 20 e 25 mil ações e sempre crescendo. Então, 2010, 20 mil ações. 2012, 22 mil. 2016, 26 mil. 2017, 2.700. 2018, 700. E 2019, que foi quando eu peguei o dado, não estava fechado, mas eu apostaria 0. O que nos leva à seguinte pergunta, né? O que aconteceu entre 16 e 17, que uma média histórica de 20, 25 mil ações por ano só no TRF3, baixou de 20, 25 mil para 2.700, 700 e 0 em 3 anos. O julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal pela sistemática do repetitivo. E a gente tem vários outros exemplos. Quantas vezes na vida eu fiz impugnação, quero crer que meu amigo Marco Aurélio Ventura Peixoto também, Janaína também, Suzana, Joelson, impugnação só para dizer que a taxa de juros contra a Fazenda Pública, ou melhor, da correção monetária, não era o IPCA ou INPC, era a TR, que por sinal era 0, né? Aí ficava difícil. Mas, enfim, a gente fazia isso, eu chegava a fazer 30 por semana. E o Supremo, no tema 810, pacificou a questão. E a gente internalizou, como a Janaína muito bem colocou, é importante o papel da advocacia pública internalizar esses entendimentos. Tudo isso para dizer, portanto, que o bom enfrentamento, a boa seleção de temas, à luz de casos concretos que realmente representem, né? E a formação, a correta formação do presidente qualificado, ainda que ele careça depois de um aperfeiçoamento, o que é que tem? Se a gente tivesse, na primeira queda de avião, parado de estudar e voar, né, a gente não estaria aqui. Então, e às vezes eu vejo muito isso. Mas olha, uma juíza, um juiz lá, não sei de onde, desobedeceu o presidente. Se virou notícia é porque o sistema está funcionando. Né? Igual, infelizmente, quando o avião cai é notícia. Por quê? Porque os aviões, via de regra, decolam e pousam. Então, o STJ eu vejo com essa preocupação e vejo, na linha do professor Eduardo Cambi, uma capacidade, né, do sistema de precedentes contribuir. E agora, com vocês, a professora, minha querida amiga, a gente brinca, né, Ana Beatriz Presgrave, né, que é professora da graduação e da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Direito Constitucional pela UFPE, mestre em Direito Processual Civil pela PUC, pós-doutora pela Universidade de Münster, falei certo, Münster, né, tem um trema aqui, presidente da Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB, e membro de todos os institutos possíveis e imagináveis, né? ABDPRO, ANEP, ABPC, IDP, IBDFAN, CEAPRO e ABEP. Além de ser mãe de 3 filhos e advogada. Professora Bia, obrigada. Tem a palavra. Obrigada, professor Fábio. Eu vou levantar, seguindo os precedentes. Né? Obrigada pela qualificação. Ter amigo é muito bom na vida, né? Bom, eu vou começar aqui minha fala falando da nossa homenageada, né? Da professora Tereza. Didi, a minha querida teacher. Ainda bem que eu tenho uma testemunha ocular aqui. Eu conheci a Didi na graduação. Ela foi minha professora de graduação de Direito Processual Civil. E adolescente, né? Se hoje eu já sou assim, vocês imaginam eu na graduação. Eu, obviamente, ia direto, né, dos eventos noturnos para a aula, que começava às 7 da manhã, na PUC, e, obviamente, estava sempre de óculos de sol.
E a Didi ficava furiosa. Tenho 2 testemunhas oculares, a Cláudia também estava presente. Didi ficava furiosa comigo. E ainda... Acho que nem água a gente levava, era só óculos de sol, né? E eu chamava a Didi de teacher, que eu achava uma forma carinhosa de me referir a ela, mas ela ficava furiosa. Todos os dias, ela falava, eu não sou teacher, eu sou professor. Mas teacher... Enfim, mas ela vai ser sempre a minha querida teacher, né? A suprema, maravilhosa, professor, master, blaster, Didi, que merece todas as homenagens do mundo. Então... exatamente. Mas era isso, e a gente está aqui ainda. Essa foto é de anteontem, então ela continua sendo e vai sempre ser minha querida teacher. E aí, qual seria a minha fala hoje? E aí, professor Cambi, eu tenho que te responsabilizar por essa mudança de rumos. Eu ia falar sobre a litigância predatória com uma perspectiva um pouco diferente, vinda da advocacia. Mas aí eu falei, cara, ele já vai falar sobre tudo. Quando você mandou a apresentação, eu falei, caramba, ele já vai falar sobre tudo. Então, não vou precisar falar sobre isso. Vou falar sobre o quê? Né? E aí eu comecei a pensar. Falei, bom, eu poderia falar sobre a inconstitucionalidade do artigo 998, do parágrafo único do CPC, que fala sobre a possibilidade de manter o julgamento de um recurso, apesar da parte não querer mais esse recurso. Poderia falar isso sobre a perspectiva da função dos tribunais superiores, do que a Constituição Federal traz sobre eles, sobre a repartição das funções estatais, sobre o devido processo legal, que é um direito de resistência do cidadão frente ao Estado. Podia falar sobre o direito de ação, sobre a liberdade, a decorrência do devido processo legal, da inércia judicial, enfim, poderia falar sobre tudo isso. Mas não vou falar. Poderia falar também dos problemas relacionados a esses enunciados judiciais vinculantes. Podia falar da inconstitucionalidade deles. Podia falar sobre alguns problemas dele. Podia falar, por exemplo, sobre a súmula vinculante número 12, que a gente estava até discutindo ontem. Tinha uma colega, Micheline, não está aqui, traidora. Falei, Mi, você pode falar sobre isso aqui e tal. E estava falando, a gente podia falar disso, né? Da súmula vinculante 12, que fala da taxa de matrícula nas universidades públicas. Né? E aí, até falei com a nossa... Ainda é procuradora? Da UFC? Voltou. Tá, pronto. Olha aí. Mas eu poderia falar disso. Essa aqui é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é o UFRN, professora, lugar onde eu sou professora. Por que eu falaria desses problemas? Porque tem uma súmula vinculante, o número 12, que fala cobrança de taxa de matrículas nas universidades públicas, viola o dispositivo do artigo 206, 4 da Constituição Federal. Tá. Ela resolveu todo o problema? Gente, anos depois veio um monte de recurso, e aí teve repetitivo sobre os custos de especialização, cobrança de taxa de vestibular, cobrança de taxa em custo de extensão, cobrança de taxa de diploma. Enunciados gerais e abstratos, gente, não resolvem tudo, né? A gente aprendeu isso era o dogma da Revolução Francesa. Vamos fazer leis que tratem de todas as questões da vida e pronto. E o judiciário era um nada, né? Se a gente for ver a Revolução Francesa, o judiciário e nada era quase a mesma coisa, não podia interpretar a lei. La bouche de la loi. Ele mandava para o legislativo para interpretar a lei. E aí agora a gente vai criar enunciados gerais e abstratos pelo judiciário para ele mesmo interpretar. E, enfim, não, mas não é para interpretar, é para aplicar. Então, a gente volta para a subsunção. Enfim, podia falar de um monte de coisa sobre isso. Podia falar também dos agravantes, né, do sistema. Peraí, eu estou com sérios problemas com isso aqui. Os agravantes do sistema dos enunciados gerais e abstratos feitos pelo Poder Judiciário, né, porque a lei ela tem claros parâmetros temporais. Eu sei, a partir do momento em que ela vale, quais as situações que ela regula. A Constituição veda a regulação de casos passados. Aí chegou, só porque eu falei dela. Já falei de você. Enfim,
Podia falar de tudo isso daqui, podia falar da crítica do stare decisis antes de stare decisis, das tais das teses, né? Porque elas são formadas antes do processo que deu origem a elas terminar de ser julgado. E, eventualmente, essa decisão ela é alterada depois, mas a tese já foi feita. Enfim, podia falar de tudo isso, mas não vou falar. Por que eu não vou falar de nada disso? Porque eu me dei conta de que talvez a gente esteja tentando sempre pensar na solução do problema, mas a gente esquece de qual é a real causa desse problema. A gente... Ai, tá vendo? Eu estou passando várias coisas de uma vez só, né? Aí, ó. Eu me lembrei, e por que eu mudei totalmente o rumo do que eu iria falar? Porque eu estava... Teve um episódio que me assustou muito. Gente, sério, estou com sérios problemas. Fui só eu, né? Que estou com problema com isso aqui? Pronto. Cara, é esse, deixa esse aqui. Eu estava vendo que eu estava deixando no certo e estava passando. Enfim. Eu estava nos Estados Unidos agora em agosto, e eu gosto de ver a TV local, ir para os lugares locais, né, supermercado, tal, enfim. Eu estava vendo a TV e um negócio me chamou muita atenção, muita atenção. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a quantidade de pessoas excessivamente obesas que não conseguem nem andar. Então, eu estava nos parques da Disney com os meus filhos e pessoas andando de carrinho. Elas não conseguem caminhar. Aquilo me doeu. Eu falei, caramba, gente, liberdade, né? A pessoa poder, pelo menos, caminhar. Aquilo me chocou. E aí, eu vendo a TV, comercial nos Estados Unidos. Nos comerciais, só remédio para emagrecer. Ozempic, Ribelsus, Lipiblock, toda uma gama enorme de remédios que eu nem sabia que existia. Eu falei, gente, será que está certo isso? Será que a gente tem sempre que ficar pensando em como remediar situações? Ou a gente tem que pensar na causa? Porque, se a gente for pensar em remediar, sempre vai ter um novo problema, sempre vai ter um novo fast food, sempre vai ter... Gente, refrigerante é super permitido, incentivado, serve em festinha de criança. Será que a gente não tinha que pensar na causa? Qual que é a causa da obesidade? Será que a gente não tinha que pensar em mecanismos de evitar que as pessoas consumam esses alimentos que trazem a obesidade? Pô, tributa refrigerante, tributa ultraprocessados, tributa, né? Talvez a participação do Estado para garantir a liberdade do cidadão devesse ser na causa e não no incentivo da indústria farmacêutica para desenvolver remédios para a obesidade. E o que isso tudo tem a ver com o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo remédios para o excesso de demandas. A gente está discutindo como resolver o problema dos tribunais, hoje em dia, que não conseguem dar conta dos processos. Mas essa é a pergunta certa? O que fazer com o excesso de processos? Será que é isso que a gente tem que perguntar? Bom, a gente já criou desde sempre, desde que o Brasil é Brasil, desde que o STF foi criado, ele tem problema de excesso de demanda. Aí, em 63, vem as súmulas... Depois vem súmula vinculante, precedente, repetitivo, IAC e RDR. A gente vai tentando cada vez um remédio diferente. Quem somos nós? Farmacêuticos, que desenvolvem remédios para esses problemas? Ou nós somos médicos, profissionais da saúde, que devem cuidar da saúde das pessoas? Onde é que a gente está nessa situação? A grande questão é por que a gente tem tantas demandas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder. Por que a gente tem tantas demandas? Eu tenho algumas ideias. Aqui, ó. Algumas possibilidades. E aí eu vou dialogar com a fala dos três que me antecederam. Primeiro, a gente tem uma cultura de terceirização de responsabilidade. Eu canso de ouvir no meu escritório, deixa que o juiz decide, vai para a sua conta. Por quê? Porque a responsabilidade daquela decisão ser boa ou ruim é do juiz, é do tribunal, é sua, não é minha. E eu tenho alguém para xingar e para responsabilizar. Não, foi aquele desgraçado daquele juiz que decidiu desse jeito.
eu tiro de mim o peso da tomada de decisão. Isso não é bom. E o que eu tenho percebido é que, cada vez mais, a gente quer se livrar de decisões difíceis. E a gente fica elegendo culpados para essas decisões difíceis. Então, primeiro ponto que a gente tem que refletir é: será que eu devo mesmo terceirizar todos os meus problemas? Essa pergunta o desembargador fez também, né? Não fui só eu. Mas eu acho que a gente tem que focar nisso. Quem vai resolver os meus problemas? Segundo, a gente tem um péssimo hábito de achar que a Constituição, a lei e as regras, de modo geral, elas não servem para muita coisa. Elas estão lá, mas elas são para os outros. Gente, isso é pré-Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu por causa disso. Porque as leis eram feitas para os administrados e não para os administradores, né? Os monarcas, não, a lei não é para mim, a lei é para os outros. As regras são para os outros. Eu tenho que ter um tratamento diferenciado. Não, para mim tem que ser diferente. A gente vive a cultura do VIP. E isso tem a ver também com o que acontece nos tribunais? Claro que tem. Não, a lei vai ser aplicada para os outros, mas eu vou precisar desse negócio aqui. Para mim vai ser assim. O SUS é para os outros. Eu vou querer esse medicamento aqui que não dói, que não faz isso, mas os outros não precisam. Eu preciso. Então, eu movo uma ação individual para que eu tenha esse direito. E não vou lutar para que tenha uma política pública para que todos tenham direito a isso. Isso tem a ver com a gente achar que a gente não precisa respeitar lei. Ah, são só 5 minutinhos na vaga de pessoa com deficiência. Não são 5 minutinhos. É uma corrupção sistêmica. E isso tem a ver com tudo. E quando eu transfiro esse ônus político de tomada de decisão de política pública para o judiciário, fica uma situação de extremo conforto para ambos os lados. O judiciário, porque vai tomar decisões de políticas públicas sem ter responsabilidade política sobre isso. Por quê? Porque as garantias conferidas ao judiciário são garantias conferidas a quem tem que tomar decisões difíceis, contra pessoas famosas, contra pessoas poderosas. E eu tenho que garantir que o juiz continue sendo juiz, mesmo condenando o prefeito, mesmo condenando o governador, o presidente da República. Eu tenho que garantir isso ao judiciário, porque, senão, o judiciário não vai tomar decisões difíceis. Mas isso é próprio do judiciário. E, para que ele tenha vitaliciedade, ele não pode tomar decisões que tratem de decisões políticas, porque as decisões políticas seguem uma outra lógica. E aí a gente vai para a teoria dos sistemas do Luhmann. Cada sistema com o seu código de funcionamento. A responsabilidade política está naqueles que tomam decisões políticas de conveniência e oportunidade. Legislativo e executivo. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a Constituição prevê um outro sistema de garantias, tem liberdade, pode falar o que quiser, mas tem responsabilidade política a cada 4 anos, e esse ano é um desses anos. Né? De 2 em 2, na verdade, esse ano, a gente vai escolher quem toma decisões políticas nos nossos municípios. Eu não escolho o meu juiz, mas eu escolho o meu legislador, eu escolho o meu prefeito, o meu governador, meu ou minha, né? Presidente da República. Eu escolho. E isso faz parte do sistema político, com as garantias próprias do sistema político e com os limites próprios do sistema político. Então, se cada sistema funcionasse de maneira adequada, talvez a gente não tivesse tantos problemas, nem no judiciário e nem no legislativo. Mas qual é a grande questão? É que, a hora que surge uma decisão difícil no legislativo, o legislativo não quer tomar uma decisão difícil, porque o ônus político da tomada de decisão vai para quem vai ser eleito. Eu não quero tomar essa decisão aqui, porque eu não vou ter voto dessa parcela aqui, desse eleitorado. O que eu faço, então? Eu vou transferir esse ônus político para o judiciário, que não tem ônus político de tomada de decisão. Ele é irresponsável politicamente, porque o cargo está lá, tomando uma decisão boa ou ruim, eu gostando ou não da decisão, o cargo do juiz está lá. O do legislador, não. Então, percebam que são lógicas diferentes
próprias de sistemas diferentes. E a gente não pode confundir. A hora que eu transfiro todo esse ônus político de tomada de decisão para o judiciário, eu deixo numa situação de extremo conforto o legislativo, que não precisa ser constrangido. Porque eu vou lá constranger o meu deputado, minha deputada, falo, olha, você não votou desse jeito, não fez essa lei. E ela fala, ai, mas você viu o que o STF fez? E a gente volta para a transferência de responsabilidade, a terceirização de responsabilidade. E a culpa é do STF. Não acho que isso seja bom. E aí a gente entra num terceiro problema. O judiciário, se apoderando dessa tomada de decisões políticas, se sente confortável para ignorar solenemente a Constituição e as leis, que passam a dizer nada. Exemplo, multiparentalidade. Se você falar para um estrangeiro, pegue a nossa legislação civil e descubra onde é que está a possibilidade de multiparentalidade. Ela não existe. E aí, anteontem, no jantar, a gente estava discutindo um problema sério gerado por essa falta de regulamentação. Estava discutindo com a minha querida amiga Fernanda Tartucci. Por quê? Porque eu não tenho uma lei, eu não sei qual é o limite, eu não sei o que precisa, quais são os requisitos, se precisa ouvir o outro genitor, porque, assim, eu vou colocar mais uma mãe aqui, mas eu não quero que a minha filha tenha outra mãe. A mãe dela sou eu. Pô, sofri, pastei, né? Engravidei, amamentei, criei, gastei dinheiro. E aí, de repente, agora ela vem e bota outra mãe no lugar dela? Como assim? Eu não quero mais ser mãe, então. Então, eu posso tirar a minha... Vocês entendem que a lei não traz... Não tem lei, então eu não tenho parâmetros. É um problema sério. Eu não preciso nem falar do 1015. 1015 é ruim. Desde antes dele entrar em vigor, a gente já falava, é ruim, muito ruim. Mas quem é que vai consertar o 1015? Porque inconstitucional ele não é. Ele só é ruim. O legislador tomou uma decisão ruim. Quem é que deve ser cobrado? O legislador. A gente teve 1 ano de vacácio. O que o legislativo fez? Nada, pouco importa, estou nem aí para esse negócio de agravo. A hora que tem um problema aqui na minha ação de improbidade, que eu não sei se vai caber agravo ou não, aí a gente resolve. Mas a gente tem que constranger. Aí faz o quê? Vem o judiciário e fala, gente, a lei diz isso aqui, mas vamos fingir que ela não fala? Ó, não pode agravo, mas se quiser pode. E aí fica uma situação enorme de insegurança jurídica, porque eu não sei se cabe, se não cabe, porque a lei diz que não cabe, mas o STJ diz que em alguns casos vai caber. Aí eu, na dúvida, faço o quê? Agravo. Porque eu não tenho segurança, e eu não quero que preclua aquela decisão. Isso é muito ruim. Isso gera mais litigância. No caso do agravo, o que era para limitar o número de agravos, cara, eu não tenho dados estatísticos, mas eu posso falar por mim. Eu agravo de tudo agora. Tudo eu agravo. Tudo. Porque eu não quero correr o risco da preclusão. Se antes eu podia ter um agravo retido e deixava lá a questão quietinha para esperar, agora eu vou fazer agravo de instrumento, eu vou fazer agravo de instrumento. Claro que eu vou arriscar o direito do meu cliente. Se é um negócio inseguro, a lei que me daria segurança, mesmo sendo ruim, ela não é respeitada, é ignorada solenemente. E soluções, né? O que eu faço com tudo isso? Eu estou conseguindo identificar alguns problemas, mas o que eu faço com tudo isso? E aí a gente tem algumas questões que a gente precisa pensar seriamente. E aí o Fábio falou, o professor Cambi falou, acho que o Poli falou também, e a Jana também entrou um pouquinho nisso, mas eu vou falar mais especificamente sobre a questão da gratuidade da justiça. Gente, é ruim ter gratuidade da justiça? Não é nada ruim. Mas ela tem muitos tons. A gente está acostumado a lidar com um sistema de justiça gratuita de tudo ou nada. Ou o cara paga tudo, ou ele não paga nada. E quem não paga nada se sente muito livre para demandar. Eu vou pedir, o que eu tenho a perder? O que é que eu perco? Nada. Gente, vai lá no juizado especial, entra com a ação. Mas meu voo atrasou só 15 minutos. Entra, o que você vai perder? Nada. O máximo que vai acontecer, ser improcedente e pronto, acabou. Ah, mas eu não pago nada? Zero? Nem R$5? Nada. Zero. Nem R$5. Será que isso é bom? Será que isso não gera litigância predatória?
Será que isso não gera litigância desnecessária? Claro que gera. Claro que gera. E aí os verdadeiros problemas que precisariam ser resolvidos pelo judiciário, aí não tem tempo. Tem um monte de processo aqui, tem fila, e o CNJ está me cobrando, eu preciso de números. Aí eu deixo aqueles que precisam ser resolvidos para depois, porque são difíceis, e vou resolvendo esses daqui. A gente só vai piorando o problema, vai virando uma bola de neve. O que fazer com a gratuidade da justiça? Precisa mudar a lei? Não, dessa vez a responsabilidade não é do legislador, não. A lei está boa. O problema é que a gente precisa aplicar esse negócio. A pessoa precisa sentir o peso da demanda. Ah, mas como é que eu faço com a pessoa que ganha um salário mínimo? Como é que ela vai pagar custas da ação? Gente, que pague R$1. A lei permite redução proporcional do valor das custas. Paga R$1. Ela já vai pensar 2 vezes. Ó, vai custar R$1. Já não é mais nada. Custa R$10, que seja. A gente precisa ter mecanismos que inibam e evite esse. O que eu tenho a perder? Quem não tem nada a perder, faz. Então, eu tenho que ter alguma coisa a perder, ainda que seja pouco, em termos quantitativos, mas tem que ser significativo. Análise econômica, a gente precisa fazer também. Gente, as empresas, é barato descumprir a lei. É bom descumprir a lei. Sai mais barato do que você cumprir. Precisamos de multas reais, que doam no bolso. Começou a doer. Parece que teve uma empresa de um certo aplicativo que resolveu pagar agora, né? Que ia ficar impagável e tem um mercado consumidor muito grande. Análise econômica. Não vou discutir se é legítimo ou ilegítimo, quem aplicou a multa ou não. Mas é um mecanismo que funciona. Vamos regulamentar, gente. Não é isso? Induzir comportamentos positivos e negativos. E isso funciona. Consequências sérias para quem descumpre a lei. E aí talvez a gente comece a respeitar a lei. Basta lembrar... Gente, quem tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, vai lembrar do cinto de segurança. Ninguém usava. Quando é que começou a usar? Multa, cara. Vai multar quem não usar cinto de segurança. Pronto, todo mundo usa. Enfim, são coisas que a gente precisa refletir. Mas a gente também tem que pensar sobre a formação dos próximos profissionais. Como é que a gente está formando os profissionais de direito? A última vez que eu vi, a gente tinha 1.896 cursos jurídicos. 1,5 milhão de advogados e advogadas, já são mais advogadas do que advogados. Gente, o que é isso? 1.896 cursos jurídicos. Menos de 10% recebeu o selo OAB Recomenda, que tem parâmetros mínimos, assim, tipo, para avaliar se o curso é bom. Será que todo mundo tem que ir para a faculdade de Direito? Por que a faculdade de Direito? Porque é um curso que tem glamour e é barato? Temos verdadeiras empresas que praticam o que a gente pode chamar de estelionato. Promete um resultado, você vai ser, cara, bota a foto lá do desembargador, ministro, advogado. Isso é estelionato. A maioria das pessoas que são formadas estão desempregadas. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar na nossa função como professores. Muitos aqui são professores. Ensinar nossos alunos a lidar com as frustrações, gente. A gente tem que saber lidar com as frustrações. Coisas dão errado. Paciência. Perdeu a ação. Perdeu. Não, eu não posso perder a ação. Recorre. Recorre. A gente vai recorrer. Eu preciso ganhar. Como assim? Está todo mundo tão preocupado com o ganhar e perder que se esquece qual é a verdadeira função de tudo. Para que serve processo?
Para que serve o direito? Para que serve tudo? Qual é o sentido da vida? O que é sucesso? Né? Eu tinha prometido a capivara. Ela está aqui. Ela está guardadinha ali. Gente, essas reflexões são necessárias. Para que serve o processo? O processo é para ter uma sentença? É para eu ter uma decisão judicial? O processo é um mecanismo de solução de conflito, mas qual é a melhor forma de resolver conflito? E aí, foi a palestra ontem da nossa querida Fernanda. A gente tem, o professor Cambi também falou, a gente tem um monte, Jana também falou. A gente tem tanto jeito de resolver conflito, muitos muito mais adequados. Por que eu vou para o judiciário? O que eu tenho a perder? Né? Qual a função dos juízes, dos advogados? O que a gente faz? Gente, a gente está formando profissionais. A gente precisa conversar, dialogar com os nossos alunos, com as pessoas que estão em formação. O que a gente está fazendo? Qual que é a função do direito, gente? Se é pacificar as relações sociais, como é que a gente pode aumentar o número de... Como é que a gente pode ter litigância repetitiva? A gente precisa fazer essas reflexões, né? O que a gente está fazendo? Ontem eu estava conversando com o Ravi, ele, cara, tem um robô agora que vai analisar 50 recursos por dia. Eu falei, o que você ganha com isso? Ele falou, não, porque ele vai analisar muito melhor do que os assessores. Eu falei, tá, mas... E as pessoas? As pessoas vão fazer o quê? Que mundo vai ser esse? A gente vai viver no metaverso? Aí eu me lembrei daquele negócio do Black Mirror. Cara, é isso que a gente quer? Um mundo sem relações? Será que é isso mesmo? Enfim. E a capivara, por que ela está aí? Porque é engraçado que tem capivara em todos os lugares aqui em Curitiba e todo mundo acha que capivara é a mascote, né, da cidade, é o animal da cidade, é o símbolo da cidade. Mas não é. Aí eu fui procurar, e quem é que diz que a capivara não é o símbolo da cidade? A lei, né? A lei diz que é uma ave, né, que é um pássaro, não sei o nome do pássaro, mas é um pássaro. Gralha azul. Pronto. É um pássaro, gente. Não é a capivara. Parece, mas não é. Né? Nem tudo que está na internet é. Nem tudo que parece é. E a gente precisa fazer essas reflexões. E eu não podia terminar sem citar uma mulher. Né? A gente precisa saber o que é a vida, gente. A vida não é o ponto de chegada. A gente tem que estar preocupado com o caminho, porque o ponto de chegada a gente evita diariamente. A gente sabe qual é, mas a gente nem fala qual é. Porque todo mundo tem tanto medo que nem falar, fala. Então, a gente tem que se preocupar com o caminho, gente. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semelhando. No fim, terás o que colher. Obrigada. Obrigado, Bia. Olha, eu vou anotando aqui as qualidades, né, para começar o comentário. Aí comecei com questionadora ou provocadora, mas, na verdade, foi uma exposição socrática. Né? Eu falei que seria. Então, a gente sai daqui com algumas certezas, mas com mais perguntas, o que é, afinal de contas, o objetivo de eventos como esse. E aí eu aproveito para cumprimentar a comissão organizadora, não fiz isso no início, mas cumprimentar o professor Cássio Carpinella Bueno, um querido amigo, o professor Alexandre Câmara, com quem tive rapidinho, ainda hoje de manhã, já tirei a foto, né? A professora Flávia Rio e Rogéria Dotti também, que trabalharam muito para a construção dessas jornadas. E a comissão científica, como um todo, eu cumprimento a pessoa do professor Sérgio Arenhardt, né? Que são os artífices da construção desse e de outros painéis magníficos nessa sala. Ontem mesmo eu assisti o de Embarque de Divergência, maravilhoso. E aqui eu acho que a gente teve visões, né? Como é a proposta do painel, né? Visões absolutamente diferentes sobre o mesmo objeto, o que nos permitiu reflexões sobre diversos ângulos, né? A gente está com o horário um pouquinho estourado, mas eu vou fazer 2 ou 3 comentários aqui, até para concluir, professor Puoli, professor Eduardo, minha querida amiga Janaína e Bia, com mais homenagens, né? E não é combinado. Vejam, primeiro, quando a Bia deixa
a frase, né? Deixa que o juiz decide, perder, vou recorrer. Eu volto à postura e a fala da Janaína, porque a fala da Janaína é uma postura do seu dia a dia e da sua academia, né? Da dificuldade, principalmente da advocacia pública, professor Eduardo, professor Poli, de propor essas soluções. Não deixar para o juiz decidir e trazer para o âmbito decisório da advocacia. A Janaína defende isso muito bem. Mas a verdade é que quando eu leio a Janaína, ou ouço, ou converso, ou outras colegas da advocacia da União, por exemplo, Sara, lá, subprocuradora, diretora nacional de conciliação, a primeira concepção, a primeira impressão que eu tenho, eu falo, rapaz, essas mulheres são corajosas. Fazer um negócio desse é muito mais fácil. Hoje, a estrutura de responsabilização é muito mais fácil deixar o judiciário decidir, ainda que seja uma obviedade que a gente sabe que vai perder, né? Então, eu destaco esse ponto da Bia e, realmente, a gente precisa repensar, nossa corregedora nacional da AGU está aqui também, repensar do ponto de vista, inclusive, correcional, como trazer para o âmbito da advocacia pública a decisão com o poder, ou com o arcabouço de segurança jurídica. E, por fim, as homenagens, né? Elas se repetem em todas as passagens, mas, enfim, eu peguei aqui as falas da Bia para retomar a homenagem aos professores Marinoni e Tereza, né? Quando a Bia fala, né, que a lei é para os outros, né, eu me lembro de uma das obras importantes do professor Marinoni, A Ética dos Precedentes. Anotei aqui, né, onde ele vai falar justamente isso, respeitar precedente, do ponto de vista ético, é um imperativo ético, pois impede exatamente isso. Esse pilar da obra do professor Marinoni, que está em outras obras também, mas nesse livro é o pilar, é algo que me faz querer continuar estudando, aprimorando, pensando no sistema de precedente, porque, no fundo, é isso. O contrário disso é o seguinte, olha, o juiz decide assim, o tribunal decide assim, mas quando chegar o meu, né, e o professor Marinoni defende isso na sua obra, A Ética dos Precedentes. E, para encerrar, uma referência à professora Tereza, a partir da fala da Bia, que ela falou assim, eu poderia falar, mas não vou falar, mas no fim falou, um pouquinho, quando ela fala da questão da súmula vinculante, e na hora, da súmula vinculante 12, onde ela coloca, né, aquela dicotomia, olha, sumulou aqui para a questão da taxa de matrícula, então enunciou, encapsulou a taxa de matrícula, e ela coloca as perguntas, né, como provocador que é. Não, mas e a taxa de inscrição, a taxa de vestibular, a taxa de prova de segunda chamada? E aí, a reboque de uma homenagem à professora Tereza, eu aproveito também, professora Arlete, professora Cláudia, para fazer uma homenagem ao nosso saudoso Rodrigo Barioni, que nessas horas a gente sente falta de verdade, né? E eles, na revista de processo, eles têm um artigo que muito me inspirou exatamente nesse sentido, né? Em que eles averiguam essa dicotomia, tese jurídica encapsulada versus ratio decidente, e propõem soluções muito interessantes, muito inspiradoras, né? E a professora Tereza continua desenvolvendo essas ideias, vira e mexe, me provoca também, enfim. E o professor Rodrigo, aqui eu deixo também a minha homenagem, que é alguém que nos faz muita falta mesmo, né? E a Tereza, no jantar, ela estava muito feliz, e uma das frases que mais marcou, professora Arlete, foi a seguinte, a PUC toda está aqui, né? A alegria dela, porque ela se mudou para Curitiba há muitos anos, continua em São Paulo, presente, mas a alegria dela de ver nessa homenagem nós, a professora Luana também está aqui, eu tenho certeza que foi uma alegria especial para ela. Então, fica aqui esse registro dessa obra que ela tem em coautoria com o professor Rodrigo, e uma referência também a uma das grandes obras do professor Marinoni, a partir aí das provocações socráticas da minha querida amiga. Professores, tem espaço para uma palavra final de todo mundo ou não pode? A organização acaba de nos cortar a palavra. Mas, meus caros, então não vou abrir para perguntas também, só agradecer a presença de todos. Vai ter o lançamento do livro do Fábio, verdade. daqui a pouco. Aqui embaixo, no mezanino. Agora vai ter mais uma rodada. Ontem esgotou, espero que tenha chegado, estamos confiando no SEDEX, né? Felizmente ontem esgotou, mas
quem puder aqui descer no mezanino, aqui no hotel mesmo. Tá bom? Professores, muito obrigado. Até a próxima.